Hoje a gente vai trabalhar e entender mais a parte do User Session. Na aula passada a gente viu aí, a gente conseguiu montar um esqueleto de uma aplicação, né? Foi muito interessante, a gente teve algumas dificuldades e conseguimos saná-las. Se alguém quer fazer alguma pergunta sobre a aula passada? Posso fazer. Nós falamos que depois a gente vai ver a parte de formatação da tela um pouquinho melhor, né? Porque colocar tudo ao client no intraweb não fica muito legal, ainda não fica. A gente tem alguns problemas quanto a isso, mas a gente consegue resolver isso com templates. Só que isso aí é um assunto para as próximas aulas. Mais para frente, né? Possivelmente eu não vou dar templates na próxima, eu vou pular isso aqui e vou jogar isso para o final, tá? O que é mais interessante a gente ver, primeiro a gente vê a parte de server controller, banco de dados, para depois a gente ver templates. A ordem aqui não está muito legal não. Então vamos voltar lá no nosso User Session. Vamos criar uma aplicação vazia aí, gente? Uma nova? Isso. Ou então vamos fazer o seguinte. Vocês estão com o exemplo aí, né? O exemplo, aqueles exemplos que eu passei, que vocês baixaram, é o exemplo 12. Então eu vou fazer uma cópia dele aqui, para deixar ele guardado, e vou chamar ele de exemplo 13. Tá, então nós vamos trabalhar com o exemplo 13, que é uma cópia do exemplo 12 da aula passada. Ok? Para a gente adiantar as coisas, né? Todo mundo conseguiu fazer isso aí? Do teu ou do nosso Jackson? Vocês sabem, tanto faz. Se vocês quiserem partir do meu, ou se quiser partir de vocês. Eu vou renomeá-lo aqui para exemplo 13. Só para ficar condizente com a nossa ordem, né? Compilando sem problemas. Todo mundo junto? Sim. Ok, então vamos lá abrir o nosso User Session. O User Session, ele é bastante semelhante a um Data Module, tá? Na verdade, vou mostrar para vocês aqui a classe base dele. É herdada de T-Data Module. Então não existe diferença nenhuma, né, entre o User Session e o Data Module. E, como a gente conversou antes, nas primeiras aulas, o User Session ele vai ser usado para poder guardar todas as informações de um usuário específico. O usuário que está logado na nossa aplicação, você vai usar ele, você vai armazenar no User Session tudo que você precisa dele. Por exemplo, você pode abrir tabelas, você pode ter variáveis de sessão para ser usado enquanto o usuário estiver ativo. Você pode, por exemplo, trabalhar com um gerador de relatório, né, dependendo do gerador de relatório. Mas eu não acho ideal trabalhar com geração de relatório dentro do User Session. Eu sempre gosto de fazer isso fora, né? Mas basicamente... Pode usar um Quick Report? Você falou em relatório. Pode Usar sim. um Quick Report. Você pode usar basicamente qualquer tipo de relatório com o intraweb, desde que ele seja thread safe, né? Thread safe, okay. Se você puder várias instâncias na memória, ele não vai ter conflito. Se tiver várias pessoas usando ao mesmo tempo, ele não tem conflito. Eu gosto de usar sempre o relatório fora da aplicação intraweb, porque fica mais leve. A aplicação fica mais leve, o gerador de relatório vai rodar mais rápido. Né? Geralmente você pode fazer um executável que funcione via linha de comando,
ou você pode fazer uma aplicação baseada em web broker, né? Que ela funciona via URL. Você tem essas duas opções aí. No projeto do Rubens, a gente fez um executável e a gente disparava esse executável via linha de comando com shell execute, né? E aí gera um relatório e a gente exibe esse relatório pelo cache do usuário. E eu acho que ainda assim a gente teve alguns probleminhas com... o Rubens usa o Rave Reports e às vezes ele dá umas travadas lá. Não sei se é por causa do Rave. Eu acredito que seja por causa do Rave Reports. Quando entra 3 de uma vez, para gerar o relatório, 3, 4, um deles costuma agarrar lá no gerenciador de tarefas. Se algum desses ficar agarrado ali, aí trava o resto. A gente está desconfiando que seja o Rave Reports, mas a gente não tem certeza. Mas 99,900 que seja ele mesmo. É que é uma versão que vem no Delphi XE2 e ela não tem correção. Já mandei pergunta para eles e ninguém respondeu ainda. Provavelmente nós vamos mudar isso aí. Bom, vamos começar então a usar nosso User Session de uma forma bem objetiva, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente vai fazer numa aplicação seria guardar nome de usuário o nome do usuário, né? Por exemplo, o usuário logou e eu quero manter essa informação de usuário conectado. Se eu quero carregar alguma permissão que ele tenha de banco ou outras informações quaisquer, né? Então, como é que a gente procede? Como é que a gente usa o User Session para isso, né? Vamos fazer uma tela de login customizada. O UltraWeb tem login, né? Mas só que o login funciona só na Ultimate. Então a gente aqui vamos fazer uma tela de login customizada. Tudo bem? Vamos criar um formulário novo. E nós vamos colocar aqui nesse formulário label e edits. E vamos colocar um botão, wButton. E vou renomear essa tela com form login. Aí a gente vai fazer as configurações aqui de interface, né? Usuário. Vou chamar esse edit de EDT usuário. Mas vocês colocam o nome que vocês quiserem, tá? Eu vou colocar aqui senha. E depois o nome dele é EDT senha. Botão de login. Efetuar login.
Pronto a nossa tela? Todo mundo aí? Uhum. Eu posso então, por exemplo, usar o meu user session para criar aqui uma função, né? Function valida usuário. E aí vou criar o corpo da função e vou digitar o meu código aqui, que eu vou usar para validar esse usuário. Por exemplo, né? Result, recebe nome usuário igual a senha. Uma coisa bem simples, tá? Joia, pessoal. Jackson, Oi. tá gravando? Sim, tô gravando. Tá vermelhinho aqui. Apertei o botão de gravar. Eu tenho um erro aqui. Valida usuário constante. Deu certo aí, Rubens, agora? Peraí. Para mim fazer a implementação dela, Ctrl Shift C. C não está funcionando. Você está em cima da função, porque deve ter algum erro no seu código aí. Quando ele não funciona, é porque o seu código está errado. Algum motivo aí. Peraí, deixa eu ver. Valida usuário. Sim. Vamos lá. Tá igualzinho aqui. Então tem algum erro aí. Nome do usuário, senha. Copia aí no chat aí, você dá uma copiada nesse aí para comparar com o seu.
Vou comentar o meu. Vou usar o seu. Funcionou também não. O que está acontecendo? Mostra sua tela aí, Rubens. Mostra sua tela pra gente aí. Tá vendo? Não, mas você está fazendo. Você está Tô fazendo. fazendo implementation. Você não está no User Session. Você tem que. A gente está fazendo no User Session, né? Você tá declarando a implementation, né? Você está no. Você tá na Unity errada, inclusive. Sim. Não é nessa Unity, é na Unity do User Session. Cadê a Unity do User Session? Aqui. Aí. É antes de implementation, né? É no Public. É nessa parte Public. Você abre uma linha aí e cola. Agora dá Ctrl C. Ctrl Shift C. Já foi. Ok. O que você colocou aí na implementação? Eu coloquei uma implementação simples, né? Result igual ao nome do usuário, recebe nome do usuário igual a senha, né? Se simplesmente o usuário for igual a senha, ele vai validar para a gente. Obviamente isso aí você pode usar uma coisa mais complexa, né? Geralmente você vai verificar isso no banco com SQL, vai usar outras coisas como hash, e por aí vai, mas não é o nosso caso aqui agora. Bom, vamos aí aumentar aí o nosso user session. Vamos declarar uma classe aqui, teu usuário. Classe. Criar uma seção dele aqui, public. Ok? Constructor create. Nome. Estão acompanhando aí, gente? Uhum. Eu vou fazer aqui no User Session, mas o ideal é que qualquer classe que eu declare, ela tenha a sua unit própria, tá? Vou fazer aqui só para título de exemplo só, mas geralmente o que eu faço é colocar isso numa unit separada, cada. Aí como eu faço para isolar ela, essa classe? Eu declaro ela lá no private do form login, por exemplo. Isolar? Como você Se fala? quiser trabalhar ela. Isolar que eu falo é essa questão de multi-instância, né? Não, nesse caso aqui não vai ter problema, porque a gente só está declarando a instância só está declarando a classe, né? Aí nós Não, vamos. claro. Aí nós vamos. Instanciar ela. Consegui. Só que nós vamos criar um objeto dentro do user session. Aí ele vai estar isolado, entendeu? Não, entendi. Deve ter sido dado errado. Todo mundo criou a nossa classe, hein? Ok. Agora, vou criar uma propriedade aqui, property, nome e usuário, do tipo string. Todo mundo junto aí? Aí você tá no uso acesso, né? Sim, sempre no user session. E aí nós vamos dar novamente o Ctrl Shift C.
Ele vai criar aqui o código da nossa classe. E no constructor dela nós vamos fazer o quê? Fnome usuário recebe o parâmetro anome usuário. Você pode declarar 2 públicos? Pode. Foi o que você fez aí, né? Não, aqui só tem um public, mas você fala, eu tô declarando uma classe nova, né? Porque um public é um da public para user cada classe. session. Mas você pode, na verdade, você pode ter vários publics numa mesma classe. O Delphi não tem limitação quanto a isso. A princípio eu não sei que se tenha, né? Eu já fiz isso e funciona sem problemas. Sei. Mas eu posso colocar no mesmo público, né? Igual. Não, não, você não pode fazer no mesmo public. Você tem que ser, quer dizer, você tem que ser na classe que você quer definir a propriedade, desde que seja no teu usuário. Ah, certo. Querem que eu copie essa classe aí para o chat? Eu gostaria, por favor. Ok? Então vocês dão o Ctrl Shift C, ele vai criar o corpo do. Vai criar o código, né? E vocês digitem isso aqui na definição da nossa classe. Tudo bem, gente? Todo mundo junto? Com certeza. Da Procídio, né, Jorge? Oi? Em cima da Procídio, né? Em cima do o Ctrl Shift C, você está falando? É. É no código, quer dizer, na definição da classe. Aí ele vai criar o que não existe, né? Criar as definições do que não existe. E aí, pessoal, todo mundo conseguiu? Beleza. Rubens? Nome do usuário. Todo mundo aí compilando? Sim. O próximo passo é a gente criar uma propriedade no user session de nome usuário e do tipo teu usuário.
Tudo certo aí, Rubens? Tô indo, fazendo. E a partir daí a gente vai dar novamente o Ctrl Shift C, né? Clicar com o mouse em cima da nossa propriedade para selecionar ela e dar Ctrl Shift C. E aí o Delphi vai criar o código necessário, né? Criar variável privada, set usuário. Vamos deixar isso aí do jeito que ele cria. Compilando de novo, só para certificar que o nosso código está certo. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? Podemos lá complementar a nossa valida usuário? Aí, só um instantinho, Jackson. Ok. Tem que criar a propriedade e o usuário, o tipo do seu usuário, é isso? Isso. Um instantinho, por favor. Jackson, Oi. você vai, eu não sei se é possível e se vai abranger isso no curso, existe como monitorar o que os usuários logados estão fazendo? Como assim? O que eles estão fazendo? Onde? No momento que O eles estão? é isso, em que tela que cada um tá, o que eles estão, né, estão Não conforme ou não. existe forma de fazer isso, né? Mas seria mais um log, né, da sua aplicação, né? Certo. Como toda aplicação Delphi. Por exemplo, se você gerar um log no banco de dados, né? Sim. De acordo com que o usuário está entrando em determinada tela, você consegue saber onde é que ele está. Certo. Ok, pessoal? Então nós fizemos aí nossa classe usuário, temos uma função que valida o usuário, e agora a gente precisa do quê? Uma função para carregar esse usuário. Vou criar o código para ela, Ctrl Shift C. Todo mundo junto? A nossa carrega usuário, o que ela vai fazer? Ela vai criar o usuário para a gente, né? Então o que a gente faz? If o usuário diferente de new, then free and new usuário. O usuário recebe usuário.create nome usuário. Essa aqui não precisa ser uma function não, tá, pessoal? Pode ser uma procedure, desculpa aí. Vamos fazer isso uma procedure. Eu simplesmente vou carregar o usuário, né? Não precisa ser uma function, só trocar aí. Tudo bem? Entendeu, Rubens? Só trocar de função para procedure. Não precisa de ser procedure função, não. Não precisa fazer Ctrl Shift C não, né? De novo não, né? Não, precisa não.
Você vai ter que usar o FreeNew, aí você tem que passar F usuário ao invés de usuário, tá, gente? Já você podia colocar esse código aí, se é possível? Sim, sim. Todos juntos? Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos usar o nosso user session, né? Todo mundo conseguiu compilar aí? Tá compilando o código de vocês? Joia. Então vamos lá. Primeiro, vamos abrir o server controller. Como a gente falou... O que deu erro aqui, Rubens? Qual o erro que deu? Quer ver o código de novo? Peraí. É porque eu mudei lá. Tem que tirar o boolean aqui. É o boolean. Deu erro. Carrega o usuário. Deu erro. Qual o erro que deu no seu? Isso aqui é... Mostra a sua tela. Result type. Você tirou o function lá de cima? Mostra a sua tela pra gente aí. Tá aqui. Tá aqui. Proceed, carrega o usuário. Ok. Mas lá embaixo também você tem que mudar. Você tá com function lá embaixo. Ah. Agora, isso aí. Beleza. Vamos então, gente, abrir o nosso server controller. E falar mais uma vez aqui sobre a criação da sessão. Vocês estão vendo esse código aqui, ó? A session.data recebe tw usersession.create com parâmetro new. Estão vendo aí? Ok. Esse é exatamente o ponto que o nosso user session ele é criado, certo? Então, notem vocês que se a gente vier aqui no server controller e olhar no Object Inspector, a gente vai ver que a gente tem um evento chamado onNewSession. E o IntraWeb já codifica esse evento para a gente. Por exemplo, hoje eu estava me matando aqui com um problema que eu tinha. E toda vez que eu tentava usar o User Session, estava dando Access Violation para cima e para baixo. E aí eu fui ver que o meu evento onNewSession estava desligado. Não sei por que aconteceu isso, alguma coisa que eu fiz aqui, algum bug no Delphi. E a minha sessão não estava sendo criada.
porque esse evento não estava ligado corretamente. Ou seja, só eu fiquei aí 3 horas parado tentando descobrir, eu pensei que era bug no IW, porque a gente fez umas mudanças esses dias para trás aí que talvez tinha afetado isso. Só que foi um problema de evento que não estava ligado corretamente. E esse código não estava sendo executado. Obviamente, quando eu fosse acessar meu user session, ele vai estar new, né? Então ele vai dar access violation. Normal, né? Bom, agora como que se o user session é criado aqui, e se a gente vê aqui no código que não existe nenhuma variável para acessar o user session, como que ele é acessado? Como que eu vou ter acesso a ele? Eu vou ter acesso a ele através dessa função aqui no server control chamada function user session. O que ele faz para a gente? Ele pega o web application.data e converte ele para user session e retorna ele para a gente. Vocês estão vendo aqui aonde está indo o user session? O data vamos ver o que ele é aqui. O data é um ponteiro para objeto, tá? Ele é um t-object. Então, quando o server controller está criando a sessão do usuário para a gente, ele está associando o nosso user session a essa propriedade de data do nosso web application, né? Porque o accession aqui para a gente é a mesma coisa que o web application. Então, a gente vai acessar o user session através dessa função sempre. Então, quando eu quero acessar o user session, eu não dou um uses na unit do user session. Eu vou dar um uses na unit do server controller. Ok? Por quê? Por causa disso aqui, ó, por causa da função. A função está aqui. Aonde eu tenho acesso é através do server controller. Então, vamos lá no nosso formulário de login. File use unit. Server controller. Ok. E aqui no meu botão de efetuar login, vou executar o meu código do user session. De que forma? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? If user session valida o usuário, vamos pegar aqui os valores, né? E colocar em variáveis. EDT nome usuário.text. E vem a variável xsenha. EDT. Não coloquei nome aqui não. Coloquei? Coloquei não. Meu componente EDT senha. Ponto text. Então a gente vai fazer o que? Valida o usuário, recebe x nome usuário, x senha. O x aqui é só uma nomenclatura que eu uso, tá, gente? Vocês podem usar qualquer coisa que vocês quiserem, que vocês estão acostumados a usar. Algumas pessoas gostam de usar L para denotar a variável local, né? Então, o que está faltando aqui, gente? If user session valida o usuário, then user session ponto carrega o usuário. Else aqui vamos mostrar a mensagem de erro, né?
que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui. Eu vou colocar aqui um label. Vou chamar esse label de LBL mensagem. Vou colocar a cor dele de vermelha. Red. Vou colocar ele bold. E vou colocá-lo invisível. Ok? E vou colocar ele no wrap como true. Ok, pessoal? Essa é a propriedade do no wrap como true. Esse no wrap aí mesmo, outro dia você explicou o que foi mesmo? É para ele não abrir linha, né? Quando o texto for maior que o tamanho que ele tiver em design time, né? Se você colocar aqui o tamanho curtinho e o texto for muito grande, ele vai abrir vai descer aqui. Vai abrir linhas, né? E eu quero que ele fique em uma linha só, a minha mensagem. Então eu coloco no wrap como true. Ele vai esticar para o lado aqui se o texto for maior do que o tamanho dele em design. Então, se o usuário for inválido, LBL mensagem .visible true, LBL mensagem .caption recebe usuário ou senha inválidos. Usuário e ou senha inválidos. Podia copiar esse código aí, cara? Não entendi, desculpa. Podia copiar esse código aí, porque eu estava prestando atenção. Sim. Outra coisa que a gente vai fazer aqui no carrega usuário, né? Depois que o usuário for carregado, a gente vai mudar de form, né? Para o form principal. Mas vamos fazer isso daqui a pouquinho, tá? Vou copiar esse código no chat. O código está no chat, tá, gente? Ok, pessoal? Todo mundo compilando aí? Compilando certinho? Ok.
Já rodaram? Não. Quero ver quem vai ser o primeiro a gritar aí. Deu erro. Eu carrego o usuário aí, tá faltando o parâmetro senha, tá? A chamada do método aí. Não carrega usuário? Isso. Por quê? Aí na... Aqui? Isso. Não tá pedindo senha, não? Não, porque na verdade, veja bem, a lógica eu vou validar o usuário através do nome da senha e depois eu carrego ele, né? Entendeu? Eu só vou carregar depois que ele for validado. Então é o meu carrega usuário que tá errado aqui. Você pela lógica você não precisaria da senha, né? É porque eu copiei seu código da implementação, mas não... Ah, entendi. Alguém está com problema aí para compilar? Vou estar dando aqui. Eu tenho que fazer aonde aqui da... É verdade, o erro é meu aqui. Qual unit, Rubens? Hein? Qual unit você está com problema? Agora eu tô no end lá, parece. Acrescentou um end aqui. Mas na unit, qual unit? Na do login? É a de login. Dá uma olhada aí nesse... Colocando mais um end aqui. Pronto. Agora eu quero que vocês rodem aí. Quero ver quem vai ser o primeiro a gritar. Tem que mudar o form principal. Ah, você é o cara. Initialization aqui. Ah, mas isso eu já fiz faz tempo, né? Então, gente, para quem não viu aí ainda, ó, nós temos um problema, né? Nós estamos fazendo aqui o nosso formulário de login, mas como que ele vai ser executado como primeiro form? Se nosso primeiro form é o form principal, né? E como que ele é o form principal? Através da chamada FRM principal set as main form no initialization dele. Então nós temos que fazer essa troca, né? Ok? Vamos fazer, né? Esse aqui eu vou tirar daqui do principal e vou colar este código na tela de login. Só que aqui nós vamos trocar a classe. Vamos colocar um nome decente para o nosso formulário, né? FRM login. Como eu faço para camuflar o edit da senha? Só... Ah, verdade. Faltou falar isso, né, gente? Como é que a senha vai sair em asteriscos? Ela tem a propriedade aqui, password prompt. Ok? Ok. A propriedade password prompt vai ser setar ela como true, então vai mostrar só asterisco pra gente. Você trocou a classe lá, FRM usuário, FRM login. Eu mudei o nome do formulário para FRM login. Na minha brincadeira, Jackson, eu fiquei procurando um script Java para isso. E procurei. Depois eu encontrei a propriedade. Pô, você está procurando um script Java? Para esconder o caractere, né? JavaScript. Para botar lá no script events. Uhum. Não era necessário, já tem embutido aí no intraweb. Mas a sua pesquisa não foi em vão, com certeza você achou outras coisas. Ah, sim. o meu pediu 100.
Vamos lá. Deixa eu rodar o meu aqui também, né? Pra ver se vai dar certo. Eu esqueci de colocar meu label invisível. Tá dando certo aí de vocês? Tá. Sim. Vamos aumentar essa fonte, né? Tarefa para vocês agora, então. Qual que é o nosso próximo passo? É mudar de formulário, né? Isso. Então, 1 minuto para vocês fazerem aí. Qual que é o outro problema que nós temos aqui na nossa lógica? Veja bem, gente. Isso é só um detalhe, né? Não tem problema não, mas como a gente está fazendo aqui comparando usuário e senha, nome de usuário igual a senha, se o usuário e senha for vazios, vai passar batido, né? É o que Concorda? aconteceu com o meu. Então a gente pode fazer o quê? Lá na nosso user session, if, vamos colocar uma regra aqui, né? If nome do usuário igual a vazio, or senha igual a vazio, then result or false, else dá uma melhorada aí no nosso valida usuário, né? Mas é uma coisa só no detalhe, não é importante pra gente isso aqui.